A nossa palavra hoje se encontra no livro de Juízes, no seu capítulo 4. Onde essa palavra vai falar de duas mulheres que foram o máximo na presença do Senhor. Duas mulheres que cumpriram o seu papel fazendo a obra para o Senhor. Então, que nós hoje venhamos nos comparar e querermos fazer como Paulo, sermos imitadores delas. A palavra do Senhor diz assim: eu não costumo dar tema à palavra que eu trago. Normalmente eu já falo só da palavra. Mas hoje eu coloquei um tema: Débora, mulher de coragem. Débora se torna juíza em Israel. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Hazor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Hazarote Raigon. Císera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimia cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Nesse início de palavra, nesse início, nós já vínhamos perceber que Eude, ele tinha sido o último juiz. Esse juiz não era um juiz jurídico, ele era um juiz militar. Mas Eude tinha morrido. E quando Eude morre, a época do Eude, por 40 anos, Israel viveu em paz. Israel viveu tranquilo, com a presença do Senhor. Mas como nós podemos ver desde o início, sempre que algum juiz, algum profeta morria, o povo de Israel rapidamente se debandava. Rapidamente parece que eles esqueciam tudo que Jesus tinha feito, que Deus tinha feito para eles. E eles já começavam a adorar outros deuses, já começavam a ir para os deuses pagãos, já se esqueciam dos princípios e valores de Deus e já começavam a fazer coisas indevidas para o Senhor. E quando Eude morreu, não foi diferente. Eles começaram a praticar tudo aquilo que não agradava aos olhos de Deus. E Deus simplesmente pegou eles e entregou nas mãos desse rei, do rei Jabim. Um rei que não era bom. Um rei que tudo que ele queria era acabar com Israel. Tudo que ele queria, todos os planos dele, era exterminar os judeus. E para ajudar, o seu comandante era pior do que ele. Ele tinha um comandante que era muito pior. E esse comandante, ele tinha 900 carros de ferro. Era como se fosse hoje a Rússia, que tem o melhor. Diz que é Israel que tem o melhor exército, mas eu acho que a Rússia ainda está. E nessa época, eles tinham os melhores, eram as melhores armas do mundo nas mãos deles. Eram esses carros de guerra, carros de ferro. As rodas eram de ferros. E alguns deles tinham até lâmina nas rodas, porque os soldados que passavam, que estavam a pé, eles faziam questão de decepar as pernas, de cortar. Ele era muito, muito cruel.
Mas por que tudo isso aconteceu? Porque o povo simplesmente se esquecia de Deus. E o que acontece quando nós nos esquecemos do Senhor? O que nós enfrentamos pela frente? Porque nós temos lutas? Temos, mas quando se lutamos, sabendo que tem alguém para lutar à nossa frente, lutar por nós, pela nossa causa, é diferente. Mas não. Mas Deus deixou com que eles sofressem. Foram 20 anos, foram 40 anos. 40 anos de um rei, 80 de outro rei, tudo servindo ao Senhor. Nesses 20 anos, eles sentiram na pele o que era um rei ruim com um comandante mais ruim ainda. Esse Císara, ele tinha prazer em matar. Esses carros que ele usava era simplesmente para destruição. E só ele tinha. E o orgulho dele era porque eram 900 carros. Sempre que ele ia entrar numa batalha, ele não tirava um. Ele simplesmente convocava os 900. Mas como Deus é Deus, mesmo num mundo onde tudo está tão difícil, Deus não deixa que o inimigo reina. Ele vem e mostra que Ele é que é o rei. Ele é quem manda, que não tem reino do inimigo na terra. Então, nessa época, se levanta uma mulher, no meio de toda essa luta, no meio de tanta tristeza, no meio de tanta confusão, ele levanta uma mulher. E essa mulher se chama Débora. Quem julgava Israel nessa época? Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas procuravam para que ela julgasse suas questões. Débora nos vem ensinar e nos mostrar que em meios a tanta dificuldade, a um meio de tantos problemas que Israel enfrentava, Débora, não diz que tinha muitas Débora, tinha uma Débora que está de joelho no chão, que está orando, que está buscando ao Senhor e que está lutando pelo seu povo, calada, em silêncio, em oração. E é levantada uma profetisa e uma juíza. Imagina uma mulher no meio de tanta dificuldade ser levantada, uma profetisa, uma juíza ainda diz: Débora, mulher de Lapidote. E naquela época nós sabemos, pastora, que quem tomava conta da casa eram as mulheres. Elas que faziam tudo dentro de casa para seus esposos. E Débora nos dá uma lição, porque quantas vezes, por qualquer motivo, que pode ser até você, pastora, chegar e falar: vamos comigo, Socorro, na casa de uma pessoa para visitar. Eu vou falar: não, pastora, estou tão cansada hoje. E Débora não. Ela cuidava da casa dela. Ela cuidava do marido dela. Mas ela sabia da necessidade que aquele povo se encontrava. Tudo que aquele povo estava passando, que era o povo dela. E se dispõe. Ela se dispõe. Ela se põe à frente. E entrega o seu coração a Deus. Para que Deus venha ajudar ela a reerguer aquele povo. Então Débora não teme. Débora não tem medo de enfrentar o que está por vir. E Débora, quando ela ia julgar as causas do povo, as pequenas causas, porque ela era juíza.
Não era uma juíza militar como os outros eram. Era uma juíza para lutar pelas causas do povo. E o mais bonito de tudo isso, pastora, é que no meio de toda essa dificuldade que Israel estava passando, de um povo incrédulo, de um povo que não orava mais, de um povo que não buscavam mais, porque eles só vieram a reconhecer que eles precisavam de Deus, que eles precisavam orar e que eles precisavam, depois de 20 anos de sofrimento, que poderiam ter sido evitados, por não orarem mais, por não buscarem mais, para irem atrás de coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor, mas eles estavam lá fazendo. E só assim para eles irem orar. E durante esses 20 anos, a Débora continuava orando por eles, até eles despertarem. O Senhor desperta, volta a orar, que eu volto a agir. E foi isso que o Senhor fez. E Débora, como mulher, sendo uma juíza, ela não podia atender num lugar fechado, porque ela era mulher. Imagina o que iam falar, o que iam dizer de Débora, porque ela já enfrentava as dificuldades por ser mulher. Ela já encontrava as diferenças por ser mulher. Mas Débora não temia. Ela simplesmente arrumava a casa dela, cuidava do marido dela. E o bonito é que o marido dela estava com ela. Ele nunca reclamou porque Débora não estivesse em casa. Ele sempre esteve com ela. E deixa bem claro, casada e bem casada. Lapidote dá um exemplo de homem. Ele dá um exemplo de homem. Muitas vezes uma mulher, ela tem um ministério mais alto e mais bonito do que o próprio homem. Mas por ser homem, o egoísmo, o eu, não, a minha mulher não vai ser mais do que eu. Então ele meio que quer barrar o ministério dela. E muitos fazem isso. Mas não, ele não. Porque ele sabia o quê? Que Débora era uma bênção do Senhor. Ele sabia que a Débora era uma mulher que buscava. Ele sabia que Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo. E o que ela fazia não era por ela. Não era por bem-estar dela. Não se fala nem se eles eram de uma família rica ou não. Só se fala do casal, de como eles eram. E Débora subia. E quando ela chegava naquela montanha, cheia de palmeiras, ela escolheu uma palmeira para atender num dos pontos mais altos, para que todos vissem o que ela estava fazendo, para que ninguém viesse falar que ela estava fazendo algo que não era agradável ao Senhor. E era assim que ela fazia, subia. E o bonito é que o povo de Israel obedecia a Débora. O povo de Israel subiam para ir ter com ela, para ouvir dela o que ela tinha a dizer da causa de cada um. E Débora está fazendo a vontade do Senhor. Poxa, não tem um homem aqui para estar fazendo. Se o Senhor não quis pôr, é porque Ele não quis. Então, eu sou mulher, eu sou sábia, o Senhor está comigo, eu estou cheia do Espírito Santo e eu vou ficar em casa vendo todo esse caos em Israel? Não. Eu vou cuidar do meu povo. A Bíblia não diz se Débora tinha filho dela própria, mas chama Débora de mãe de Israel, porque dá-se a entender que Débora tomou conta de Israel para ser mãe. Foi isso que Débora fez. Então Débora é exemplo de todas as formas para nós. E aí chegou um momento onde Débora está orando, falando com o Senhor. E Débora precisa ir cumprir com a profecia que o Senhor manda ela entregar. E Débora não tuntumbia, ela não fica com medo. Como muitas vezes Deus manda nós falar alguma coisa, o que é que nós faz? Eu nem sei se é verdade, Deus está mandando. Pode ser coisa minha, pode ser coisa do meu coração, não. Eu não vou mandar. E muitas vezes nós deixamos de alguém receber aquela bênção por nossa covardia. E Débora nos ensina que se tinha uma coisa que ela não era, era covarde.
Deus mandava, ela fazia. E ela estava sempre obediente ao Senhor. Que é isso que nós devemos ser sempre. Obedientes. Fazer aquilo que o Senhor manda. Fazer aquilo que o Senhor quer. E o bonito é por quê? Porque Débora se tornou líder daquele povo. E ela, como uma líder, o povo respeitava. E é isso que nós temos que fazer. É obedecer, é fazer aquilo que os nossos líderes que foram constituídos pelo Senhor, eles são exemplo. Então, se ele é exemplo, pois eu vou estar com ele no que ele precisar. Eu vou caminhar com ele, porque ele é exemplo para mim. Eu vou estar onde quer que seja. Não importa. E Débora agora, ela vai falar com Baraque. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes. O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem. Olha só como que ela chega para Baraque. O Deus de Israel te dá a seguinte ordem. Ele está te dando uma ordem. Convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naphtali e Zebulun para irem ao monte Tabor. Eu farei Císera, comandante do exército de Jabim, e com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizum. Ali eu os entregarei em suas mãos. Olha como a nossa história pode ser mudada quando nós colocamos o Senhor em nossos planos primeiro. Como ela pode ser? O primeiro versículo inicia dizendo que o Senhor entregou Israel na mão de Jabim. Agora, o que aqui ele está fazendo? Ele está entregando Jabim nas mãos de Israel. Olha só o que ele faz. Olha como ele reverte aquilo que para o homem seria impossível. Porque será que Israel esperava? E ali, Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Senão, não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulun e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Eu já vi pessoas pregando e falar que foi covardia do Baraque. Que Baraque se acovardou. Eu não vejo que Baraque se acovardou. Porque ele disse: se você for, eu vou. Mas por quê? Porque Baraque já conhecia Débora. Baraque sabia que o Senhor estava com Débora. Baraque sabia que Débora era cheia do Espírito Santo. Baraque sabia que Débora tinha fé. Baraque sabia que com ela, do lado dele, ele sabia que Deus estava com ele, mas ao lado dele tinha alguém com quem ele podia tocar e dizer: vamos, pega na minha mão que nós vamos juntos e vamos lutar juntos. Eu não quero glórias, Débora. Eu não preciso de glória. Eu só preciso ser o guerreiro que o Senhor está esperando de mim. E ali ele sobe com Débora.
E a palavra do Senhor vem dizer que não era época de chuva. Era uma época seca, onde aquele vale ficava seco. Então, aquele lugar era o lugar perfeito para os carros de Císera. E alguém foi avisar a Císera. Falou, ó, Baraque subiu com 10.000 guerreiros. E ele vai atacar. Só que ele não botou na cabeça, olha, só 10.000, eu tenho 900 carros só de guerra. Então não preciso levar todos esses carros. Mas ele não pensou dessa forma. Ele falou, não, preciso dos 900 carros de guerra preparados, mais os outros guerreiros. Porque nós não sabemos o que vamos enfrentar. Até porque eles sabiam que quando Israel ia lutar, era porque Deus tinha convocado e que estava à frente daquele exército. E ele foi, preparou todos os carros. Porém, foi uma tempestade tão grande que o Senhor mandou. O Senhor mandou uma tempestade que aquele vale virou lama. Então, o que ele queria? O espaço aberto, seco, para ele se movimentar com os carros, para ir matando todos os soldados. Mas quando ele chega lá, os carros não conseguem se mover, porque todas as rodas se atolavam. E sem contar os que caíam na lama e o que a tempestade levava. Porque a tempestade foi levando os carros com os guerreiros. Chegou a um ponto que ele fugiu a pé. Chegou a um ponto que ele viu que não dava mais para ele ali. E ele foge. E quando ele foge, ele vai parar na tenda de uma mulher. Como Débora tinha falado, olha, você vai guerrear. Porém, Císera, que era o perigoso, que era o grande perigo de Israel, vai parar nas mãos de uma mulher. E aí Císera vai parar nas mãos. Éber, Queneu, descendo de Robabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes, quando disseram a Cipre que Baruque, filho de Abinaão, havia subido ao monte Tambor, ele mandou trazer os 900 homens. Então, quando ele foge, ele vem parar na tenda de Jael. Ela está sozinha. Mas ela já conhecia, porque o marido dela era amigo de Císera e do rei Jabim. Então ela já conhecia. Quando ela viu ele vir correndo, entra, pode entrar aqui na minha tenda, pode ficar à vontade, pode entrar. Ele entrou. Por quê? Naquela época não era comum um homem entrar na tenda de uma mulher. Só 2 pessoas poderiam entrar, ou até 3, que poderia ser o seu esposo, que poderia entrar na tenda dela a qualquer hora do dia, como quisesse, o pai e, às vezes, o irmão mais velho, que era mesmo o caso de Débora. Elas só podiam falar com essas 3 pessoas. Imagina as dificuldades dessas mulheres, porque elas não podiam falar com outras. E aí Débora, uma juíza, atendendo todo mundo, né? Atendendo homens e mulheres, as causas que viessem. E ela, justamente, o comandante do exército, o homem perigoso que ela sabia que ele era, foi parar na tenda dela. E ela falou, entra, fique à vontade. Ele cansado, exausto, não se imagina quanto ele correu para chegar até a tenda. E quando chega lá, ela joga um lençol, ele se cobre
E ele pede água para ela, que ele está com muita sede. Só que ela foi lá e ela pegou leite. Ela pegou um copo de leite. No cântico de Débora, fala que era coalhada mesmo. E ela vai e leva para ele. Por quê? Quando você está muito cansado, que você toma um leite, quentinho, um leite, aquilo te adormece, aquilo te acalma. E foi o que fez com Baraque. Baraque apagou. E confiantemente, porque ela tinha botado ele para dentro e ele estava guardado. Ninguém ia invadir a tenda dela. Os soldados não iam entrar na tenda dela. E ela fala, não, pode ficar em paz. Só que aí nós vamos aprender com Jael lições também importantes. Porque Jael, ela ofereceu o leite, o lençol, a tenda. Mas a Jael, ela era acostumada a montar e desmontar a tenda. Porque não era o marido dela quem fazia. Era ela quem fazia. Ela era nômade. E os nômades faziam as tendas. E ela tinha agilidade. Quanto com o martelo, como com a estaca. Então ela sabia a arma que tinha na mão dela. Ela sabia do poder que estava sobre as mãos dela. E ela sabia o quanto aquele homem já tinha feito maldade, crueldade com o povo de Israel. E ela não pensa duas vezes. Quando ele dorme, ela pega a estaca, acerta direitinho a fonte dele, e ela dá uma martelada, que a estaca já entra no chão. Porque ela era acostumada a bater certinho. Não era como nos programas de televisão que nós costumávamos ver, que batia o martelo saía fora, né? Igual no Ratinho tinha. Que as mulheres nunca acertavam, era difícil as mulheres. Nós na marcenaria, não era, Marcelo? O martelo nunca acertava. E ela não, ela tinha agilidade com aquela ferramenta. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia que ia ser certeiro. E aí ela mata o comandante. Comandante morto, vitória. Mas o que nós podemos tirar de Débora e de Jael? Não é nós, mulheres, porque se trata de mulheres. Porque Baraque estava lá, lado a lado com Débora. Baraque estava lá, caminhando com ela, obedecendo às ordens dela. Ele não teve preconceito por ela ser uma mulher. Não, minha filha, eu quero ficar perto de tu. Quem quer ficar perto de tu é eu, minha filha. Tu sois cheia de Deus, eu vou estar com tu. Quem disse que eu vou te largar? Eu quero é você do meu lado, para estar junto comigo. E é isso que nós devemos procurar. Pessoas cheias de Deus para caminharmos juntos. Para que com elas nós possamos aprender. Querer pessoas cheias de Deus mesmo. Se tem alguém que está endemoniado, por exemplo, eu sei que eu não sou capaz, mas eu sei que tem alguém que é firme na fé, porque todos nós sabemos que tem pessoas que são muito mais firmes na fé, que jejuam muito mais, que oram muito mais, que estão muito mais próximas de Deus, que estão cheias do Espírito Santo sempre. Essa pessoa não vai ter muito mais chance de expulsar esse demônio do que eu, que não estou tão preparada perante a Deus? Então nós devemos sim observar aqueles que são cheios do Espírito Santo, que estão prontos e se dispõem para fazer a obra, que não importa, mas que estão sempre preparados para enfrentar as batalhas e as dificuldades do dia a dia. E nós podemos aprender com elas isso, homens e mulheres, nos levantarmos mesmos, querer mesmo, vamos, é para lutar, vamos. É para evangelizar? Peraí, vai quantos? Peraí, mas fulano quer ir. Vamos juntos. Vamos ver aquele que está à frente da batalha. Vamos ver quantos vão guerrear junto comigo. Quantos nós vamos trazer para a presença do Senhor.
E essas mulheres, elas estavam simplesmente fazendo para o Senhor. Elas não estavam em busca de glória. Nem o próprio Baraque, como homem, podia. Não, eu estou fazendo o quê? Porque o homem vai me ver que eu, o rei Davi. Saul matou tantos, mas o rei Davi matou tantos. Não, eu não quero glória. Eu só quero Israel livre. Eu só quero Israel liberto. Eu só quero que o meu povo volte a adorar o Senhor. Eu só quero que esse povo volte a ter comunhão com Deus, com o Criador. É a única coisa que eu quero. E ela, a Jael, duas ferramentas principais. Um martelo na mão direita e uma estaca na mão esquerda, que a Bíblia fala. Uma estaca na mão esquerda, um martelo na mão direita. E ela foi lá e executou aquele opressor do povo de Israel. Onde ela nem era israelita, mas ela sabia do sofrimento do povo. E que ela gostava daquele povo, que ela amava aquele povo. E não tinha sido por acaso que eles tinham se dispersado do povo e foi armar sua barraca justamente onde ia acontecer a batalha. Deus sabia, já tinha planejado tudo. Na verdade, Deus já sabia que Débora ia estar à frente da batalha. Mas Débora não era guerreira. Débora era a pessoa de Deus na terra à frente daquele exército. Porque o guerreiro era Baruque. Então, Baruque, eu vou com a minha sabedoria, com o meu conhecimento de Deus, com a minha fé. E você, além de Deus, você vai entrar com o que você sabe manusear. Porque eu não sei manusear a espada, eu só sei manusear oração. E é isso que vai nos dar a vitória. Então eles usaram as ferramentas que cada um tinha. As ferramentas. Os dons que Deus tinha dado a cada um. Naquela hora, eles usaram o dom que tinha sido dado a cada um. Quem poderia imaginar que uma estaca e um martelo acabaria com um exército? Porque acabou com um exército. Não teve mais exército. Porque o comandante mau tinha tido fim. Então, que venhamos nós saber o que fazer com cada dom que Deus entrega nas nossas mãos. Porque todos nós temos dom. Todos nós temos o que entregar para o Senhor. Todos nós temos o que fazer dentro da casa do Senhor. Todos nós somos capazes. Mas muitas vezes nos sentamos no banco e dizemos: eu não sou capaz, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais. E o Senhor está dizendo: quem te ensina sou eu, quem manda em você sou eu, quem te comanda sou eu, quem dá ordem sou eu. E você continua sentado. Sabe por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus. Na hora que Deus falou com Débora, vai e fala para Baraque, Débora não pensou duas vezes. Olha, o Deus de Israel manda te dizer. E eles deram ouvido ao que Deus estava falando. E muitas vezes é o que precisa a nós. É ouvir a voz do Senhor. É ouvir os comandos dele. É pôr em prática as ferramentas que ele nos entregou. É ter coragem, como elas tiveram. Elas não tiveram medo? Tiveram. Mas elas tiveram mais coragem ainda. Por quê? Porque elas sabiam que Deus estava à frente da luta delas. Que aquela luta não era só delas. Que aquelas lutas tinham um comandante invisível. Porém, o mais poderoso de todos. Não eram os carros de ferro. Era o Deus invisível. Aquele que não se vê, mas se sente. Nós não vemos, mas nós sentimos. Nós não vemos ele face a face, mas ele fala conosco. Só precisamos dar ouvidos e escutar o que ele manda que cada um faça dentro da sua casa. E agora não é mais hora de se sentar no banco e se achar incapaz. Porque Jeremias falou para o Senhor:
Eu sou um menino. Ele disse, mas quem vai mandar em tudo sou eu. Quem vai falar pela tua boca sou eu. É eu que comando. Por que medo? Se é eu, o Senhor de Israel. Se sou eu, o Senhor dos exércitos. Se sou eu, o Senhor do mundo. De toda a criação. Que sei tudo que se passa com cada um de vocês. Sou eu que estou ordenando. Todos nós temos o que fazer dentro da casa do Senhor. Não fica de braço cruzado. Não guarda a sua ferramenta. Não guarda o dom que Deus te deu. Porque muitas vezes para conversar lá fora, nós somos muito extrovertidos, brincalhões. Só que quando chega aqui em cima que o pastor fala, hoje eu quero que você ministra um louvor. Ai, eu não consigo, pastor. Eu não vou conseguir, pastor. Por quê? Porque quando você está com as suas rodas de amigos, é gargalhadas, é conversas. E por que na hora do Senhor vem a timidez, vem a vergonha? Isso é coisa do inimigo. Tem que ser repreendido dos nossos meios. E o Senhor nos dá autoridade para nós nos expulsarmos e tirar de nós. Nós devemos ser ousados na presença do Senhor, para fazer o querer dEle, porque tem muitas almas padecendo aí fora, tem muita gente cheia de depressão, tem muita gente nas drogas, na bebida, na prostituição, e nós estamos sentados dentro de uma igreja, sem ter um comandante, para ir à frente e dizer, vamos evangelizar, vamos trazer para a casa do Senhor. Fui hoje, conversei com 100, só um veio, mas veio um. E nessa hora foi feita festa no céu. Porque esse um veio para a presença do Senhor. Porque só nessa hora que o Senhor se alegra. Então que nós mulheres, nós somos poderosas sim, nós somos mulheres únicas, não é, pastora? Nós somos. Débora sabia da sua singularidade. Débora sabia da sua identidade. Débora não precisava que ninguém chegasse para ela e dissesse, você é tal mulher. Débora já sabia que ela era. Porque ela tinha Deus à frente de todos os planos e projetos dela. Então que nós venhamos, mulheres, sermos ousadas na presença do Senhor. Fazer aquilo que o Senhor mandar. Vamos prestar atenção quando o Senhor estiver falando conosco. O que Ele está querendo de nós. E vamos fazer. Com os homens não é diferente. Com os homens não é diferente. Sejam Baraque. Se não quiser... Nós não vamos sozinhos não. Mas se for... A pastora vai comigo? Vou. Vamos, gente. Vamos. Entendeu? Um fortalece o outro e a batalha ganha. Não é um só que ganha. Porque, na verdade, olha o que Débora fala no final. Não foi nem Jael, não foi Débora e nem foi Baraque que ganhou a batalha. É que já tem até suor no meu óculos, aqui eu não estou mais nem enxergando. Mas Débora... Eu sei que a Débora fala assim, o Deus de Israel ganhou a batalha. Ela não fala, eu ganhei, Jael ganhou, ou não. O Deus de Israel, Ele venceu a batalha por nós. Então não tem dificuldades nas nossas vidas. Pode passar 100 anos. Colocou Deus em primeiro plano, orou verdadeiramente, pediu socorro a Ele e Ele chega. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade. Deus está sempre de braços abertos, de ouvido alerta, para nos ouvir e nos acolher no momento que nós nos decidimos que somos totalmente dependentes deles. Que sejamos Déboras e que sejamos Baracos. E que o Senhor dê ousadia a cada um de nós dentro dessa igreja. Que levante profetisas, que levante profetas e que levante mulheres e homens de Deus para não ter medo de lutar e ir buscar aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Essa é a palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Aplaudam, por favor.
Glória a Deus.